5 anos vivendo em Portugal. E eu vim aqui hoje gravar esse vídeo para partilhar com vocês e dizer se valeu a pena esses 5 anos, partilhar os pontos negativos e os pontos positivos. Então, convido vocês a ficarem comigo até o fim do vídeo, que no final eu vou fazer aqui um apanhado e dizer para vocês o que eu acho, se valeu a pena e colocar aqui os principais pontos dessa nossa migração do Brasil, né, e viemos viver aqui em Portugal. Então fiquem comigo que eu vou partilhar essa informação com vocês. Olá, eu sou o Leonardo Tertuliano, sei que alguns de vocês me conhecem, outros provavelmente ainda não me conhecem, acho que muito provável que eu fiquei um grande tempo sem gravar vídeos aqui no YouTube. Acho que se pegar ali um dos últimos vídeos que eu gravei, eu acho que a minha barba nem estava branca ainda, né? Para vocês verem aí o tanto tempo que faz que eu fiquei sem gravar vídeo. Muito pela falta de tempo nesse período desses 5 anos que eu vivo com minha família aqui em Portugal. A gente realmente teve muitos obstáculos pela frente, a gente iniciou aqui a etapa de uma empresa nossa, né, uma empresa familiar, e isso realmente consumiu muito o meu tempo, o nosso tempo, e acabou que deixamos os vídeos para trás, mas enfim, agora que a gente completou 5 anos, resolvi partilhar aqui algumas experiências, né, que tivemos nesse período. Eu sou mineiro, né? Quem me conhece aqui no canal sabe, mas eu vivi grande parte da minha vida na Bahia. E minha esposa é baiana, meu filho é baiano, e nós viemos da Bahia, né? E chegamos aqui em Portugal e hoje vivemos na cidade de Setúbal, né? Uma cidade que fica a mais ou menos 45 quilômetros na margem sul do Rio Tejo. E a gente vive aqui nessa cidade que, enfim, eu tenho vídeos aqui no canal falando muito sobre essa cidade, uma cidade que a gente adora e, enfim, é uma cidade que vale a pena se vocês estiverem interessados em conhecer um pouco mais sobre algumas cidades fora dos grandes, do grande polo, né, que é Lisboa e Porto. Então, assim, acho que Setúbal é uma cidade muito interessante, gosto muito dela, tem muitas particularidades que realmente deixam a cidade muito interessante. Se tiver interesse em conhecer, dê uma espreitada aqui nos meus outros vídeos, que eu falo muito bem dessa cidade aqui, vocês vão poder conhecer um pouquinho mais sobre ela. Mas, voltando aqui ao ponto principal, né, que é falar aqui sobre os nossos 5 anos aqui em Portugal, se realmente valeu a pena. Enfim, quando a gente veio do Brasil para Portugal, a gente realmente estava muito desanimado, descontente com tudo aquilo que estava acontecendo no Brasil, né? Foi ali no fim de 2016, início de 2017, que a gente resolveu chegar aqui em Portugal, né? Começamos, claro, o nosso planejamento 2 anos antes e fomos planejando. Em dezembro de 2016 eu vim para Portugal, abri a empresa para depois vir a família toda para cá e a gente realmente fincar aqui o nosso pé, né? E nesse período a gente realmente passou por muitas coisas e eu queria partilhar aqui os principais pontos, né? Principalmente os positivos da nossa migração, porque eu sei também que isso pode inspirar as pessoas, né? E eu também queria partilhar os pontos negativos, porque também para as pessoas saberem que isso aqui também não é lá aquelas 1000 maravilhas que muita gente anda falando por aí. Então eu separei aqui alguns pontos, né? Vou começar com os positivos para depois a gente passar para os negativos. Então, coloquei aqui, mapeei, eu estou com minha colinha aberta aqui no computador, tá? Então vocês não liguem se às vezes eu baixar a visão aqui, porque eu estou realmente pegando aqui a minha cola para ficar mais fácil e eu não deixar nenhum ponto passar. O primeiro ponto que eu separei aqui realmente é o que vale muito a pena e que eu acho que a maioria das pessoas que chegam em Portugal e, enfim, eu acho que também em outro país da Europa, que marca muito é a segurança. Enfim, quando a gente vem do Brasil para cá, no início a gente ainda estranha muito, né? Porque a gente vê as pessoas andando na rua com iPhone de última geração,
na mão, e não só durante o dia, à noite, de madrugada, enfim. Eu saio aqui na rua às vezes, muitas das vezes no verão. No inverno a gente vê menos, mas ainda assim vê. Mas, por exemplo, no verão você encontra aqui as pessoas passeando com o cão na rua, a 1h30, 2 horas da manhã, e falando no telefone caro, de última geração, enfim. Aqui eu moro numa cidade menor, o que a gente vê muito também aqui são os carros dormirem abertos. Enfim, meu carro mesmo, às vezes, quando a gente não tem garagem, né, meu carro fica na rua. Então, muitas das vezes no verão, quando faz muito calor, eu deixo ali umas gretas da janela aberta durante o dia para, enfim, quando eu precisar entrar no carro, não tá ali aquele bafo todo. E muitas vezes eu esqueço daquilo e o carro fica aí, dorme com o vidro aberto, e eu nunca tive problema com nada perante roubo, com qualquer coisa aqui em Setúbal e em Portugal também, né? Que a gente viaja muito, a gente anda muito aí pelo interior, por Lisboa, Porto também, enfim. Realmente nunca tivemos problema nenhum com a questão de segurança. Então, a segurança, na minha opinião, é o principal fator que vale a pena eu ter vindo com minha família morar em Portugal, porque só quem vive no Brasil, né, sabe o que aquele desespero de você não poder andar tranquilamente na rua, de não poder andar tranquilamente dentro do ônibus, dentro enfim, é sempre aquele incômodo, né, de que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Então, eu acho que quando a gente veio para cá, no início a gente ainda fica com o pé atrás, né, a gente não acredita enfim, que realmente que é essa segurança toda, mas a gente vai acostumando. Outro dia eu estava conversando com a minha esposa, assim, como é que é quando a gente for visitar nossos parentes lá no Brasil, como é que a gente vai andar na rua, né? Porque a gente acaba esquecendo, né? A gente esquece de tomar cuidado, né? Andando na rua, de prestar atenção para ver se não tem ninguém suspeito, na hora de entrar em casa, enfim, a gente esquece isso tudo. São coisas que a gente vai aprendendo a esquecer, né? A partir do momento que você está dentro de um país que lhe oferece essa segurança que tem aqui em Portugal. Então, acho que a segurança é o principal fator e o fator que mais nos agrada aqui nesse país. Um outro fator que nos agrada muito, né, porque a gente tem um filho, né, nosso filho tem 9 anos e ele chegou aqui com 3 anos e qualquer coisa, e ele está na escolinha aqui desde o pré-primário, né? Aqui chama infantário. Enfim, a educação é um fator também que marca muito, porque como a gente tem um filho e a gente sabe que o ensino, né, aqui em Portugal, ele é muito bom, as escolas são muito bem preparadas e formam profissionais muito qualificados, né? E o fato também do aluno já sair 12º ano, né? Que quando forma no Brasil, acho que tem o primeiro ano, segundo, terceiro ano, né? Então, depois que a criança forma, ela já sai aí com pelo menos 2 línguas fluentes, além do português, né? O inglês e mais uma escolha. Então, isso é muito importante, principalmente vivendo num país europeu, né? Porque aqui você tem acesso aos outros países muito facilmente. Então, a educação aqui, para quem tem filho na escola, realmente é um fator também que marca muito na hora de optar em fazer uma migração ou não, tá, para Portugal. A educação, ela vale muito a pena colocar aí na ponta do lápis, porque a gente sabe, para ter uma educação boa no Brasil, a gente tem que pagar muito dinheiro numa escola particular, porque infelizmente a escola pública no Brasil não funciona, né, ou tem uma qualidade que a gente realmente não fica satisfeito de deixar um filho lá, e enfim. E aqui em Portugal, muito pelo contrário, né? Aqui em Portugal, o ensino público ele é muito bom, de muita qualidade, as escolas são muito bem preparadas, enfim. Então, a gente tem esse fator também, que primeiro que a segurança e depois a educação, esses 2 fatores, para mim, já eliminam qualquer ponto negativo enfim, que a gente possa ter ou nos frustrar, né, aqui em Portugal.
Um outro fator também muito bom, né, para gente que gosta muito de viajar, de conhecer locais, é a acessibilidade, né? Então, aqui, por exemplo, na cidade onde eu moro, eu ando 150 quilômetros aqui para frente. Eu estou na Espanha, eu ando 45 quilômetros aqui para o outro lado, eu estou dentro de Lisboa. E eu estou na boca do Alentejo aqui, né? Então, na minha opinião, eu conheço Portugal de cima embaixo, conheço muito Portugal e uma das regiões mais bonitas que eu acho em Portugal é aqui o Alentejo, tá? E é até um circuito fora da rota turística tradicional de Portugal, né? O Alentejo. Então, são cidades pequenas, né? Muitas das cidades são, como é que eles chamam aqui? São aldeias, né? Mas pá, com uma cultura, com uma arquitetura fantástica, né? Muitas das cidades são estilo medievais, são dentro de castelos, né? Tem um castelo no meio, tem a muralha e as cidades estão ali dentro. Então, assim, o Alentejo é uma região que a gente gosta muito, a gente está aqui ao pé do Alentejo, então a gente está sempre viajando para lá. E não só para lá, né? A gente também gosta muito de ir até a Espanha e conhecer outros países também, que a gente já conheceu vários aqui na Europa. E essa facilidade de você transitar e de conhecer outros países, outras culturas, para a gente também aqui é um fator que marca muito e é muito interessante. Eu acho que a maioria das pessoas que vêm para cá, quando começam a viajar, a sentir a cultura europeia em si, marca muito, é um fator muito marcante de você estar dentro da Europa e com essa facilidade toda de poder se locomover e de acesso a outras culturas. Então, esse é o terceiro ponto, né? E viajar e conhecer outros países para a gente aqui também vai ser fantástico. Um outro ponto também muito positivo, né? É a possibilidade, como eu sou empreendedor, eu sou empresário aqui em Portugal. Alguns de vocês já sabem, mas para quem ainda não sabe, eu tenho uma empresa de importação e exportação. Então, eu importo produtos do Brasil para cá e aqui eu vendo no mercado interno português e também faço minhas exportações para vários países da comunidade europeia. Então, essa facilidade de você internacionalizar um produto de outro país, no caso do Brasil, em Portugal, e ter essa facilidade de fazer negócio com toda a comunidade europeia, como se estivesse vendendo produtos para o bairro do lado aqui, isso é muito bom, né? Então, a Europa também ela lhe oferece uma facilidade de você negociar com todos os países ali que estão dentro da comunidade de uma forma muito simplificada e também de uma locomoção, né? Como as estradas são muito boas, enfim, não sei se esse é o fator principal, mas eu acho muito barato os envios para outros países, a gente enviar mercadoria e comprar mercadoria de outros países aqui também é muito simples e muito barato também a gente fazer isso. Então, o meu ramo de atuação aqui é um ramo, né? Eu sou empresário, então esse é um fator muito positivo também. E também o caso dos impostos, né? Então, Portugal tem os seus impostos muito simplificados, né? Não são igual no Brasil. Você tem uma empresa no Brasil é super complicado. Você tem, acho que, fazer uma faculdade somente para entender aquele tanto de imposto que vai imposto em cima de imposto, e tem para você registrar uma empresa e aquela dificuldade toda. Enfim, aqui isso é muito simplificado, claro, não é lá suas mil maravilhas, não é nada perfeito, mas é muito mais simples de você abrir e tocar uma empresa aqui, da parte burocrática, tá? Muito mais simples se comparando com o Brasil, ok? Não sei se outros países, como é que funciona isso, mas a comparação entre você ter uma empresa no Brasil e ter uma empresa em Portugal, pá, é muito grande, tá? A diferença a nível de impostos e de burocracia é muito grande. Então, um outro fator que eu separei aqui, o quinto fator, é o baixo custo de vida, né? Então, a gente consegue viver muito bem com um custo de vida baixo. A gente tem hoje a nossa vida aqui, por exemplo, ela é muito mais confortável do que a gente tinha no Brasil,
né? Claro, no Brasil a gente tinha muitos gastos, né? Principalmente com plano de saúde, com escola de criança. Então a gente tinha lá um custo de vida altíssimo para poder viver numa classe média mais ou menos ali, né? Vivendo num bom bairro, num bom condomínio fechado, tendo um bom carro, enfim, a gente gastava muito dinheiro para ter isso tudo. Uma das coisas que eu consegui absorver aqui foi que a gente perdeu, eu perdi pelo menos, né, muito do meu, como é que fala, do meu instinto de competição com outras pessoas, né? No Brasil, a gente está sempre ali naquele instinto de competição, que eu vou trabalhar mais, que eu vou comprar um carro melhor, que eu vou comprar uma casa melhor, e eu tenho que ter um iPhone de última geração, porque o meu amigo tem, e o meu vizinho comprou um carro 2021, e eu vou comprar um logo 2022, e fica aquela competição, né? Aquele consumismo, e eu tinha muito disso comigo, né? Eu sempre quis trabalhar para ganhar dinheiro e ter coisas, ter um bom carro, enfim. Mas eu perdi muito desse consumismo aqui. Então a gente consegue viver muito bem de uma forma simplificada. Hoje, por exemplo, eu tenho um carro do ano 2000, né, e estou muito satisfeito com ele. Não preciso de outro carro. É um carro confortável, um carro econômico, um carro a diesel, um carro que não dá problema, um carro grande de 7 lugares. O carro me atende tudo que eu preciso, então não vejo por que trocar ele ou fazer um financiamento, porque o financiamento aqui, os juros é muito baixo, né? Então, por exemplo, vou dar exemplo aqui de uma BMW, eu posso pegar uma BMW de última geração aqui e pagar 300 euros por mês, entendeu? Mas eu já vi tanta gente quebrando a cara aqui fazendo isso que, enfim, não vale a pena. Vale mais a pena você ter uma boa reserva, você ter uma qualidade de vida simplificada e poder fazer viagens e conhecer e absorver a cultura de outros países e não colocar ali tudo que você construiu em risco porque você está ali preso naquele consumismo, né? Então, esse baixo custo e também eu devia ter colocado aqui esse outro fator. Não sei se é o país que não tem muito desse consumismo, né? Assim, a flor da pele também, que incentiva a gente a não consumir tanto, mas eu acho que isso foi muito em mim, porque eu vejo pessoas aqui que, quando chegam aqui, vejam essa facilidade, vem essa facilidade toda de financiamento, de crédito, com juros baixos e acaba se enroscando todo, enfim. Então, esses são os 5 pontos que eu separei aqui, que são os pontos, assim, se eu for falar aqui dos pontos positivos, pá, eu acho que eu vou ficar aqui 2, 3 horas só falando de tudo que a gente gosta e tudo que a gente realmente acha interessante aqui nesse país, que é fantástico. Mas também não é tudo lá os seus mar de rosas, né? Tem coisas realmente que não são tão interessantes assim. Mas eu confesso que eu tive que quebrar um pouco a cabeça aqui para poder preencher aqui 5 pontos negativos de Portugal. E confesso que não consegui, sinceramente, não consegui listar aqui 5 pontos negativos nesse país. Mas tem alguns aqui que me marcam e que eu fico um pouco incomodado, né? Sei que às vezes os portugueses não gostam que a gente fale mal do país deles, enfim, mas é um ponto de vista que eu tenho, e eu tenho liberdade de expressão para poder partilhar isso aqui com vocês, que são pontos que realmente me deixam um pouco incomodados, né? O principal ponto negativo que eu acho aqui em Portugal é a quantidade de fumante que tem. Nossa, assim, parece que a cada 10 pessoas que você vê na rua, parece que 9 são fumantes. Enfim, eu moro aqui embaixo de um bar, de um café, né? E eu vejo as pessoas aqui, é impressionante. Todos os dias estão as mesmas pessoas ali no bar. Eu chego lá na janela, depois do almoço, tá lá as pessoas sentadas com cigarro na mão. Eu chego para tomar um café da tarde, elas estão sentadas com cigarro na mão. Eu chego para fazer ali um lanche ali às 18, 19 horas, então as mesmas pessoas, toda hora que eu chego para olhar, as pessoas estão com cigarro na mão e não largam o cigarro. Então elas fumam muito e eu gosto muito de, por exemplo, eu como trabalho em home office, né? Eu tenho meu armazém, né, que eu despacho meu material, mas 90% da operação e a minha função também na empresa é comprar e vender. Então eu trabalho, basta ter um computador e eu trabalho de qualquer lugar que eu quiser.
Então, muitas das vezes eu gosto de, às vezes, quando está fazendo um sol, de ir para uma esplanada, de um café, tudo mais. É complicado, porque se você senta do lado de fora num café, vamos supor que você chega num café e está sozinho, aí você chega e senta na esplanada. Pá, 10, 5 minutos depois já tem 3, 4, todas as pessoas estão lá, estão fumando ao mesmo tempo e isso me incomoda muito. Realmente a quantidade de fumantes que tem aqui é impressionante. Como eu detesto cigarro, detesto fumaça de cigarro, esse é um fator que me incomoda muito. Então, esse é o primeiro fator que eu listei aqui. O segundo, pá, é como eu gosto muito de praia, né? Eu morei 16 anos na Bahia, com a água, com uma temperatura, pá, impressionante, que, enfim, às vezes a gente ia para a ilha ali, quem conhece a Bahia, Salvador, tem ali na frente a ilha de Taparica, meu sogro tem uma casa lá fantástica e aquilo pá, parece que a água a 30 graus, a água chega até a ser quente, você fica dentro da água parecendo que você está numa banheira de hidromassagem com água quente, aquilo é fantástico. E aqui a água é muito gelada, muito, muito, muito. Mas a gente acaba acostumando, né? Eu vou na praia e entro na água, não tem, enfim, mas não é aquela água, aquela praia que você entra e fica lá boiando, curtindo, não. Você entra e já sai desesperado porque aquilo, nossa, você perde até o fôlego de tão gelado que é a água. Então, esse é um fator também que me incomoda um pouco, não sei que é aquele fator negativo, pá, mas é uma coisa que, enfim, como eu gosto muito de praia, é uma coisa também que eu não acho muito legal, mas que não é ali também aquele fator que, enfim, eu vou à praia, entro na água e, enfim. Mas se fosse quente, seria perfeito, né? Seria perfeito. E um outro ponto que não tem muito a ver com o país, tem a ver comigo, né, é a saudade, né, da família, dos amigos e da cultura também do Brasil, né, porque a gente tem uma cultura muito aflorada, muito marcante, né, principalmente eu que vivi na Bahia, né, lá em Salvador, pá, aquilo borbulha com cultura e, enfim, e eu gostava muito de viver em Salvador, né? Gostava muito e eu sinto muita saudade. Não que a gente também não tenha aqui, até cultura mesmo do Brasil, né? Por exemplo, tem ali em Lisboa o acarajé da Carol, que às vezes a gente vai lá comer acarajé, comer comida baiana, e tem também alguns bares, alguns restaurantes, enfim, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Então, eu sinto muita saudade da cultura do Brasil, dos meus amigos, que eu tenho lá grandes amigos, e também dos familiares, né? Claro. Então, esses são os fatores que eu listei aqui, os 5 positivos e os 5 negativos. Então, se a gente pegar aqui, traçar uma linha embaixo e dizer, valeu a pena você ter migrado para Portugal aí, ficado 5 anos longe da família e, enfim, no início, quem acompanhou nossos vídeos aí, a gente quebrou pedra aqui, né? A gente realmente martelou pedra e, enfim, eu acho que sim, valeu. Faria tudo de novo? Sim, né? Mudaria ali alguns pontos, mas sim, faria tudo de novo, sem nenhum problema. Aí vejo pessoas, né, que mandam mensagem para mim até hoje aqui no direct, como eu tenho muitos vídeos ainda que são bastante visualizados, né? As pessoas têm lá o contato do meu Instagram e ficam mandando perguntas se vale a pena, sim. Então resolvi gravar esse vídeo, já respondo todo mundo. Então, se você é uma das pessoas que mandou direct aí para mim, dizendo se ainda vale a pena vir para Portugal, eu vou gravar um outro vídeo falando especificamente sobre isso, se ainda vale a pena ou não da parte financeira, né? Eu que cheguei aqui há 5 anos, isso valeu muito a pena, né? Isso transformou a minha vida, a vida da minha família para melhor. Faria tudo de novo e se vocês me perguntarem assim, vale a pena eu sair do Brasil hoje e ir para Portugal? Sim, né? Depois eu vou abordar em outros vídeos alguns detalhes, alguns cuidados que eu vejo que uma pessoa hoje tem que tomar e eu com a experiência que eu já adquiri aqui, acho que eu consigo transmitir isso, tá? Isso é um assunto para um outro vídeo, mas no balanço geral, nós realmente transformamos a nossa vida, né? A minha, da minha família, do meu filho. Meu filho ainda tem muita saudade do Brasil, que ele veio de lá e, bom, como tinha primos e, enfim, ele tem muita saudade,
mas eu acho que daqui a pouco ele vai começar a entender, né, a transformação que se viver num país europeu, e daqui a pouco ele está falando outras línguas e já vai ter acesso aqui a vários outros países, a universidades, e daqui a pouco eu acho que ele começa a absorver isso também. Mas, na minha opinião, valeu muito a pena. Se você tem interesse em migrar para, faça um planejamento, junte bastante dinheiro, tente entrar pela porta da frente, né? Hoje o país, Portugal, oferece vários tipos de vistos, então, assim, tente se enquadrar em algum deles para minimizar ao máximo, né, os problemas, as dificuldades, os tropeços que vocês podem ter no início, mas, na minha opinião, vale muito a pena fazer essa transição, né? Então, pessoal, olha, agradeço imenso aí vocês terem me acompanhado aqui nesse vídeo, ficou um pouquinho grande. Enfim, 5 anos de Portugal, acho que merecia eu ter esclarecido aqui, dizer que valeu muito a pena, que eu faria tudo de novo e passaria por toda essa dificuldade que a gente passou aqui no início de novo. Obrigado mesmo, tá? Vocês que me acompanharam aí antes, estão me acompanhando agora. Tamo junto. Eu vou ver se eu consigo aí voltando com o canal aos poucos, não é uma promessa, mas enfim, eu tenho um pouco do meu tempo aqui limitado, mas vou fazer o possível, porque as perguntas chegam até hoje, eu sei que as pessoas aí precisam de esclarecimento, e eu vou fazer o possível para estar cada vez mais tentando fazer alguns vídeos aqui, tá bem? Então, olha, um grande abraço para vocês. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta, deixe aqui, tá? Nos comentários, que à medida do possível eu tento responder, eu tento gravar um vídeo para poder responder a pergunta de vocês. Então, pessoal, olha, um grande abraço e até a próxima.